A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, na graça do Senhor Jesus. Vamos falar neste vídeo a respeito de vigilância. Nós vamos ver nesses últimos dias, meus irmãos, nessa última hora a qual nós estamos vivendo, quantas pessoas têm se afastado da presença do Senhor? Quantas pessoas têm deixado o Evangelho de Cristo? Quantas pessoas têm abandonado a sua cruz e muitas vezes por causa de pouca coisa? Nós vamos ver na palavra do Senhor, no livro de Mateus, o capítulo 26, que diz assim. Então, o 26, o versículo 31, diz assim. Então Jesus disse-lhe, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca escandalizarei. Aqui nós vamos ver que Jesus já tinha advertido a Pedro do que poderia acontecer. E mesmo Jesus ali falando para Pedro, olha Pedro, antes que o galo cante por 3 vezes você vai me negar. Mesmo assim, Pedro ele disse que ele jamais negaria, que ali todos que estavam ali poderiam negar Jesus, mas Pedro, que ele jamais negaria Jesus. Então nós vamos ver, meus irmãos, que hoje em dia, às vezes você vê uma pessoa se afastando da presença do Senhor, às vezes é por falta de vigilância. A palavra do Senhor diz que nós devemos orar e vigiar para que nós não viemos cair em tentação. Porque o espírito, ele está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Então, por isso, a palavra do Senhor, ela vem constantemente nos falando que nós devemos orar, mas também vigiar. Porque se nós orar e não tiver a vigilância, nós não iremos ter uma visão espiritual quando o adversário se levantar contra a nossa vida. Nós vamos ver aqui neste versículo que Jesus ele tinha advertido a Pedro, que Pedro seria um dos traidores, que iria ali contribuir, colaborar para que Jesus fosse entregue ali naquela cruz. E Pedro disse, ainda que todos te neguem, eu jamais te negarei. Muitas vezes, quando o Senhor usa alguém para falar conosco, é necessário nós ter uma certa humildade de ouvir a voz do Senhor. Porque Deus, ele sempre alerta um escolhido seu. Deus, ele sempre nos alerta de algo que pode nos acontecer. E muitas vezes nós não temos vigilância daquilo que o Senhor tem usado seu servo para falar. Às vezes nós vamos ver muitas pessoas que estão no pecado, que estão se afastando da presença do Senhor por falta de vigilância. Porque o Senhor, ele tem falado, toma cuidado, não vai naquele lugar, não anda com esta pessoa, não faça tal coisa, não faça isso. E muitas vezes as pessoas elas são desobedientes e elas fazem. E aí a consequência da desobediência, nós sabemos que a consequência ela é muito grande. Então é necessário nós saber ouvir a voz do Senhor quando ele falar conosco. Deus ele sabe exatamente o que é melhor para nós. E Deus ele sempre vai nos advertir. Deus ele sempre vai nos dar uma direção. Porque Deus ele jamais quer ver um filho seu fazendo algo que não vai dar certo, Deus ele quer o melhor. O nosso pai, eu creio que você como pai, como mãe, você quer o melhor para o seu filho. A palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, diz isso, que nós, mesmo nós, sendo maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso pai que está no céu. Então, creia que Deus ele quer o melhor para você. E se Deus ele está te alertando de algo, é porque ele sabe, ele te conhece, ele conhece a tua estrutura. Ele conhece você, ele conhece o presente, ele sabe o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas Deus ele sabe. Então, eu quero dizer para você que está aí vendo esse vídeo, se Deus ele está te alertando de algo, vigia, ora, tome cuidado, porque Deus, ele sabe o que vai acontecer.
né? Assim como ele advertiu a Pedro. E Pedro ali naquela hora ele quis ser, né? Ele agiu com arrogância e ele não ficou atento àquilo que Jesus tinha falado. E ele ainda disse: todos que estão aqui podem te trair, menos eu, né? Pedro ali ele se achou melhor do que os outros. Ele achou que ele não poderia fazer aquilo. E muitas vezes tem pessoas que agem desse jeito. Muitas vezes tem pessoas que se acham melhor do que os outros, né? Tem pessoas que julgam aqueles que estão caídos, aqueles que estão no pecado e não tem vigilância de ver que nós somos falhos, nós estamos sujeitos a cair, né? O homem ele está sujeito a cair, a entrar no pecado, se ele não obedecer à voz do Senhor, se ele não estiver atento à voz do Espírito Santo. Então a palavra que eu tenho para você através desse vídeo, se o Senhor está te alertando, eu tenho certeza que Deus tem falado com você. O Senhor me revela que tem pessoas aqui que Deus está falando, está dizendo para você não fazer aquilo que você quer fazer. Está pedindo para você ter paciência, está pedindo para você esperar. E você está aí ansioso, né, querendo fazer pelas suas vontades. Não faça isso, peça a direção de Deus. Espera no tempo do Senhor, porque Deus ele sabe o que é melhor para você. Deus ele vai fazer, né, ele vai abrir os caminhos para você passar. Não precisa você se precipitar, não precisa você tomar decisões precipitadas. Espera no Senhor, que Ele vai te ajudar. Amém? Recebe aí esta palavra para o teu coração e que o Senhor abençoe sua vida grandemente em nome de Jesus.